Olá, meus amigos, sejam bem-vindos todos ao canal da Fé e hoje nós vamos meditar no Salmo 23, salmo muito conhecido, escrito pelo rei Davi, que esse salmo nos traz um grande ensinamento. E ele começa assim dizendo: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Senhor para todo sempre. Salmo 23, escrito por Davi, como já dissemos. Davi foi o segundo rei de Israel no lugar de Saul. Foi ele quem matou Golias e ele era o 8º filho de Jessé, pertencia a tribo de Judá, era neto de Rute e também do moabita Boaz. A história, ela nos mostra que Davi foi ungido rei e só depois de muitos anos é que ele foi empossado. O significado do seu nome, embora aí uma pequena divergência, uma polêmica em torno disso, mas a maioria acha que o significado do nome de Davi é amado. Bem, a pessoa de Davi começa a ficar conhecida e ganhar notoriedade e destaque quando ele vai até a linha de batalha, a linha de frente, levar ali comida, pão, queijo para os seus irmãos, amando do seu pai. Mas na verdade, o seu pai pede para que ele faça isso e traga de volta a notícia dos seus filhos. Quando Davi chega à frente de batalha, ali ele vê uma oportunidade de lutar e derrotar o gigante Golias. Davi, de uma altura mediana, 1,70 m mais ou menos, e Golias cerca de 2,90 m, 98, alguma coisa desse tipo, 3 metros, portanto um verdadeiro gigante. E então Davi luta com esse gigante, vence a batalha, e daí ele começa então a ficar conhecido e ser admirado por todos. Depois desses acontecimentos, ele volta e continua o seu trabalho como cuidador de ovelha de seu pai. É verdade que precisamos lembrar que Davi já tinha sido ungido rei de Israel, mas ele volta a cumprir a sua missão, a sua tarefa, até Deus levá-lo ao trono de Israel. O Salmo 23, ele não é um talismã, o que devemos recitá-lo para ter livramento, mas ele é sim um ensinamento deixado por Deus através de Davi, do rei Davi, para o nosso ensinamento, para que nós aprendemos a depender de Deus. Davi, como um bom pastor de ovelhas, ele sabia que aquelas ovelhas dependiam deles, eram totalmente dependentes de Davi, precisava dele para sobreviver, ser guardadas, serem protegidas, serem supridas, defendidas e alimentadas. Portanto, se Davi assim não fizesse, aquelas ovelhas morreriam. Davi, conhecendo e temendo a Deus, e por inspiração divina, ou seja, de Deus, ele escreve então o Salmo 23, e como um pastor de ovelha agora, ele traça um paralelo entre o pastor de ovelha e o pastor Deus. Davi nos ensina que se de verdade confiamos no Pai, e entregamos sim a nossa vida a Ele, confiamos nossa vida a Ele, para que Ele seja o nosso pastor, assim como ele, Davi, cuidava daquelas ovelhas, supria aquelas ovelhas, defendia, protegia, assim também
nós teremos proteção, suprimento, seremos guardados, defendidos, protegidos e principalmente alimentados por Deus e alimentados sobre todos os aspectos, espiritual, emocional, enfim. Se de fato então nós confiamos em Deus e já entregamos a nossa vida a Ele, nós confiaremos de verdade que Deus é capaz e sempre será capaz de nos suprir. Davi conhecia e sabia quem era o seu pastor, o seu Senhor. Claro, irmão, Senhor e pastor. Pastor pastoreia, Senhor é dono. Saber é diferente, querido, de conhecer. Conhecer fala de intimidade, de estar próximo, junto, andar do lado, conhecer o caráter, saber quem é a pessoa. E nesse caso, é saber quem de fato é Deus e saber qual é a sua vontade e propósito para a nossa vida, para a sua vida. Não é através só do ensino de outras pessoas que vamos conhecer a Deus, não, mas principalmente ir até Ele, ir até o Pai, conversar, falar com Ele, colocar as suas necessidades, vontade, mas também ficar quieto diante dEle para que Ele fale contigo. Falar com Deus é ser íntimo e a Bíblia diz que a intimidade do Senhor pertence para aqueles que o buscam. Então nós precisamos aprender a ser íntimo de Deus e é importante ser íntimo do Pai. Não posso depender, como já dissemos, só do ensino de outros. Eu, por exemplo, graças a Deus, ainda tenho meu pai vivo e eu tenho 96 anos, forte, lúcido. Eu conheço meu pai. Eu tenho intimidade pessoal com meu pai. Eu o beijo, eu o abraço, sei de alguns gostos, algumas coisas que ele gosta, até conheço alguns costumes e principalmente eu o respeito como meu pai, como meu superior, como autoridade que foi instituída por Deus sobre mim. Eu reconheço a autoridade e o senhorio do meu pai com muita clareza. Eu não tenho problema com isso. Davi então sabia do suprimento. Por isso disse, nada me faltará. Ele sabia que Deus era o supridor. Também Davi se submetia ao pastoreio do Senhor, seu Deus, seu Pai. Por isso ele dizia, o Senhor é o meu Pai. Não é o pai do vizinho, é o meu pai. Aqui ele está dizendo, está levando no pessoal, o meu pai. Davi também confiava na provisão do pai. Por isso, sem nenhuma dúvida, ele sabia que Deus supriria em todos os aspectos e todo o âmbito. Por isso ele diz, nada me faltará. Sabia também que o pastor era capaz de tudo e sobretudo para lhe dar tudo, inclusive livramento. Então disse ele que ainda que eu, Davi, ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Na prática, a sombra da morte foi quando ele lutou com um leão, ou com um leão, e um urso e também um Golias. Ele estava lutando com um leão e era possível ser destroçado pelo leão e também pelo urso, e também ser morto pelo Golias. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, na iminência de ser morto, ele tinha plena convicção que o Senhor era com ele. O Senhor trazia livramento. A convicção, queridos, é a certeza absoluta. Isso é fé genuína. Se lermos o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele diz que a fé é o firme fundamento, é o firme fundamento daquelas coisas que você não vê,
você tem certeza absoluta que ela virá à existência. Ela já existe no mundo espiritual. É como se eu palpasse alguma coisa que não existe. Eu confio, eu espero, eu descanso na misericórdia, no poder e na soberania de Deus. Então, convicção é a certeza, é a fé genuína que temos sobre o pastor, o Pai, que ele é Pai de misericórdia e bom. Por isso, ele disse: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E ele prossegue: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Para mim, aqui eu entendo, habitarei na casa do Senhor para sempre. O meu ponto de vista, o meu entendimento é que Davi, ele sabia da vida eterna. Ele tinha convicção de onde ele estava, mas para onde ele iria após morte. Essa convicção para onde ele iria, para onde a gente vai, essa convicção ela vem do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, e a gente tem isso no nosso íntimo, que nós somos filhos e que um dia nós estaremos com o nosso Pai eternamente. Temos também a convicção de como o apóstolo Paulo diz, que para nós esse tempo aqui na terra é um tempo de peregrinação, como se fosse um forasteiro. Paulo ele nos deixa entender que nós não somos daqui, nós somos de um outro reino, somos espirituais. Então aquele que é espiritual, querido, ele fala e se relaciona, também é guiado pelo Espírito do Pai, o Espírito Santo. Eu encerro aqui então a minha fala e eu quero orar com você. Quero fazer uma oração para que você tenha uma experiência, que você descanse, que você espere pelo Pai. Porque o Pai te suprirá sempre, te guardará sempre. Você, se verdadeiramente confia em Deus, descanse. Que todo medo seja banido da tua alma. Que a paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo entendimento, tome conta da tua mente. Guarde a sua mente. Que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, venha revelar as profundezas de Deus. Oremos agora. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos a tua soberania, a sua grandeza. Nós confiamos e descansamos em ti, como aprendemos agora no Salmo 23. A nossa vida, ela está nas tuas mãos, e a rédea da nossa vida, elas também estão nas tuas mãos. Como o vento, ó Deus, que vai, que sopra, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também queremos colocar a nossa vida assim nas tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor guia, que o Senhor supre, que o Senhor guarde. Em nome do nosso Senhor, que o Senhor tire da nossa mente todo medo. Essa pessoa que está possivelmente agora até desesperada, que a tua paz invada a mente, a alma, o espírito, o corpo dele, traga paz e descanso. E que ele tenha esse dia, um dia de descanso na tua presença. Assim como nós deitamos, ó Deus, dormimos, temos uma noite inteira de sono, no dia seguinte acordamos bem, é desse descanso que eu falo, esse descanso da alma, estar bem, sem ser atormentado durante a noite, mas também guardado por ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida.